Olha, a gente vai agora com informação ao vivo de momento no Rio de Janeiro. Cláudio Castro, governador do Rio, fala depois de reunião com o ministro Marcelo Queiroga. Vamos ouvir. E economia. Infelizmente, esse excesso de politização entre os que querem tudo aberto e os que querem tudo fechado tem provocado morte nas pessoas. Chegou a hora de todos os poderes, de todas as esferas se unirem, como nós fizemos aqui no Rio de Janeiro na última segunda-feira, onde tivemos uma reunião, Poder Executivo, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa. Pudemos conversar, sim, sobre todas as faces do Covid e como cada um poderia colaborar. Foi uma reunião extremamente rica. Não se falou em nada de judicialização, diferente do que alguns veículos acabaram comentando, que eu provoquei essa reunião para falar em judicializar decreto de prefeito. Essa reunião foi chamada pelo presidente da Assembleia Legislativa e nós conversamos sobre as medidas a serem tomadas. Esse foi o teor da reunião, muito similar à reunião que eu passei ontem, lá com governadores, com o presidente do Supremo, da Câmara Federal, do Senado Federal, presidente da República, lá em Brasília, também buscando soluções para o Covid. E essa parada, então, nós precisamos hoje fazer esse pacto por essa parada de 10 dias. E aí, eu repito, não é um grande feriado. A proposta não é um grande feriado. A proposta é uma parada. Parada do dia 26 de março até o dia 4 de abril. E essa parada sendo feita negociadamente, e a gente conseguindo entender que nós somos um Estado só. Nós não somos a capital, nós não somos só a Baixada, nós não somos só Niterói, nós somos um estado inteiro com 92 municípios. E por isso, a minha grande função aqui hoje é mediar todos os interesses dos 92 municípios. Nós precisamos hoje entender que cada decisão que é tomada aqui, ela vai impactar em Cabo Frio, em Búzios, em Petrópolis, em Teresópolis, em Angra, em Campos, no interior, em Itatiaia. E por isso a ideia de abrir o diálogo com a cadeia produtiva, sim, tivemos no último sábado uma reunião com toda a cadeia produtiva para que eles pudessem ter uma proposta deles para esses 10 dias. Para que nós pudéssemos entender com eles o que faria, na visão deles, com que nós protegêssemos as vidas, mas também que a gente não entrasse numa outra face terrível dessa doença que é a fome. O desemprego e a fome, com certeza, são outra face terrível dessa triste crise que é a pandemia. Por isso, sem arroubos, sem fases de impacto, sem dizer que quem manda é fulano ou ciclano. O que vocês vão encontrar em mim é uma pessoa ávida pelo diálogo. Por isso, dialogar com outros prefeitos, por isso, dialogar com cadeia produtiva, por isso, dialogar com todos os atores da sociedade, com o governo federal, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Federal, com a Secretaria de Saúde, sempre balizando, e o Ministério da Saúde, todas as nossas ações. Esse é o nosso papel hoje aqui. Eu não ficarei em rede social alguma dando declarações de efeito. Eu disse ontem lá e repito hoje aqui, nós temos um inimigo em comum, que não é aquele que quer diferente de nós, não é aquele que quer menos restritivo, mais restritivo. O nosso inimigo em comum é o vírus. E nós temos que olhar para esse vírus como esse grande inimigo em comum. E parar de brigar, parar de querer ter razão. A razão tem que estar onde a técnica diz.
O Dr. Chaves e a minha equipe são testemunhas que nós nos encontramos quase que diariamente para tomar decisões juntos. Eu não tomei até agora nenhuma decisão política, nenhuma. Todas as decisões que foram tomadas, desde o dia 28 de agosto para cá, foram todas conversadas com as equipes técnicas. Muitas vezes, eu sendo contrariado. E eu duvido que alguém com o histórico do Dr. Chaves tivesse ainda aqui, se eu tivesse forçado a algo que ele, como médico, ele como um integrante durante muitos anos do Ministério Público, eu duvido que ele teria aceitado e continuado. A minha vida sempre foi marcada por esse equilíbrio, por esse diálogo, e eu garanto a vocês, não será diferente hoje. Por isso, não adianta fazer piada em rede social que eu não vou responder. Aqui a gente trabalha o Covid com seriedade e pensando no bem maior, nos dois bens maiores, que é a vida e a subsistência das pessoas. E é assim que a gente vai tratar. Outro ponto importante, queria agradecer muito à Assembleia Legislativa por ter aprovado o projeto. Eu acho, deputado Márcio Pacheco, queria que o senhor levasse os agradecimentos a todos os deputados que aprovaram. É muito importante que a gente esteja unisonamente. É óbvio que divergiremos, é óbvio que cada um parte de um pensamento, mas eu acho que o diálogo é fundamental para que a gente ache o que é melhor para a nossa população, e não para o nosso partido, ou para a nossa classe política, ou para aqueles que a gente acha que vão nos defender. E por isso esse processo de diálogo, a Assembleia parou tudo o que tinha que fazer para aprovar essa grande parada, que é sinceramente uma tristeza achar que é um feriadão. Não é um feriadão, é uma parada. Estamos aproveitando os feriados para fazer uma grande parada. Essa é a verdade única que sempre teve. Estamos parando por 10 dias. A minha proposta, ouvindo todos, ouvindo aqueles que querem ser mais restritivos, aqueles que querem ser menos restritivos, aqueles que têm uma situação diferenciada de outra, era que, da maneira que o meu decreto saiu, nós conseguiríamos sim avançar na proteção sem acabar com a economia e acabar com os empregos das pessoas. E isso chama-se democracia. A democracia é a arte de dialogar, de discordar, de converger, mas no final chegar numa única ação.